Não tem como falar sobre vida cristã sem falar sobre fé, sem ensinar sobre fé, sem vivenciar a fé. Justo viverá pela sua fé, por meio da sua fé. A palavra viver no grego, porque um texto que eu citei aqui, que é Abacuque 2, verso 4, é hebraico, mas no grego, que são os textos do Novo Testamento, a palavra viver no grego, quando o texto diz lá, o justo viverá pela fé, o verbo viver ali significa respirar no grego. Então ficaria da seguinte forma: o justo respira por meio da fé. O justo, ele respira por meio da fé. A fé é para o nosso homem espiritual o que a respiração é para o nosso homem natural. Em outras palavras, não tem como viver sem fé. Assim como precisamos da respiração no aspecto natural para nos mantermos vivos nessa terra, da mesma forma, precisamos nos mover em fé para nos mantermos vivos no reino espiritual, para movermos coisas no reino do Espírito. Não tem como funcionar com Deus se não for por meio da fé. O próprio Jesus mencionou, lá em Lucas capítulo 4, no verso 4, ele disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No capítulo 4 de Lucas ele vai falar sobre isso. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então observe a associação: o justo vive pela fé, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Observe a associação desses dois textos: nem só de pão vive o homem, e também Jesus mencionou que o homem vive pela palavra que sai da boca de Deus. Então a fé que precisamos está na palavra de Deus. Afinal de contas, Romanos capítulo 10, verso 17, o texto diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então sabemos da importância da fé no reino de Deus. Não tem como agradar a Deus, não tem como se mover com Deus se não for por meio da fé. De fato, Hebreus capítulo 11, verso 6, o autor dos Hebreus mencionou que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele explica o porquê. Porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe. Aí Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Eu gosto desse verso porque ele esclarece muito bem a importância de vivermos pela fé. Já vamos voltar para Marcos capítulo 11, viu? Não esqueci não. Mas esse texto de Hebreus capítulo 11 menciona, no verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Em outras palavras, ao contrário também é verdade. É pela fé que encontramos a possibilidade de agradar a Deus. É pela fé. E o próprio autor dos Hebreus está mencionando que não há possibilidade de agradarmos ao Senhor se não for por meio da fé. Então é pela fé que agradamos a Deus. E o autor dos Hebreus continua explicando por que é pela fé que agradamos a Deus. Ele continua dizendo: porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Agora o que é interessante é quando o autor dos Hebreus está mencionando aquele que se aproxima de Deus. E talvez poderíamos pensar: como assim, Mateus, se aproximar de Deus? Não estamos em Cristo e Cristo está em nós? Nos tornamos templo do Espírito Santo? O próprio apóstolo Paulo mencionou isso, tanto em 1 Coríntios capítulo 3, como também em 2 Coríntios capítulo 3, e também, na verdade, 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 6 e 2 Coríntios capítulo 6. O apóstolo Paulo menciona o fato de sermos o templo do Espírito Santo, sermos a habitação do Espírito Santo. Então, como assim se aproximar de alguém que já habita em nós? Como assim? Porque o texto está mencionando: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe. Então observe que o verbo aproximar aí, como eu destaquei aqui, algumas pessoas poderiam pensar: como assim aproximar de alguém que já habita em nós? Como assim se aproximar de alguém com o qual temos acesso, relacionamento? A questão é: uma coisa é estar em Cristo, outra coisa é desfrutar de Cristo. Uma coisa é ter acesso a Deus, outra coisa é desfrutar desse acesso. Como o autor dos Hebreus está mencionando aí, aqueles que se aproximam de Deus, ele está usando uma linguagem de relacionamento.
Ou seja, o nosso relacionamento com Deus, em todas as áreas, se dá pela fé. Afinal de contas, o justo vive por meio da fé. Amém, irmãos? O justo, ele vive por meio da fé. É por isso que ele diz, aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe. A palavra existir no grego vem do verbo ser. E quando falamos sobre o ser de Deus, falamos sobre quem Ele é. Algo que não pode ser mudado, algo que não pode ser alterado. Por exemplo, quando olhamos para Êxodo, vemos o momento em que Moisés foi libertar o povo do Egito. E naquele momento Moisés está dizendo ao Senhor: Senhor, o que eu vou dizer para o povo a respeito daquele que me enviou? Que nome eu vou citar ao povo? E o Senhor disse a Moisés: diga que o eu sou te enviou. Em outras palavras, aquele que era, que é e que sempre será. Aquele em quem não há mudanças. 1 João capítulo 4, verso 8 diz que Deus é amor. Não diz que Ele tem amor, diz que Ele é. O amor de Deus não é algo que Ele tem, é algo que Ele é. É algo que não pode ser mudado, algo que não pode ser alterado. 1 João capítulo 1, verso 5, o texto menciona que Deus é luz e nele não há treva alguma. Então a luz não é algo que Deus tem, é algo que Ele é. Então quando falamos sobre o ser de Deus, falamos sobre quem Ele é, algo que não pode ser mudado e nem alterado. Então o texto está dizendo da seguinte forma: aqueles que se aproximam de Deus, precisam crer que Ele é. Que Ele é o quê? Se eu estiver precisando de cura, eu preciso crer que Ele é aquele que me cura. Se a minha necessidade for que eu seja provido, financeiramente, eu preciso crer que Ele é aquele que supre cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Se eu estiver precisando de paz, eu preciso crer que Ele é o príncipe da paz. Aí Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Aí Ele se torna. Por isso que vemos aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, quando olhamos para Jesus, entendendo que Hebreus capítulo 11, conhecemos como o capítulo da fé, onde fala sobre os heróis da fé, podemos olhar também, principalmente para Jesus como nosso autor e consumador da nossa fé. Quando olhamos para Hebreus capítulo 12, verso 2, o autor dos Hebreus vai mencionar exatamente isso. Ele diz que devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então Jesus é o homem em seu estado original. Não é à toa que em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, Jesus é chamado de o último Adão, em contraste com o primeiro Adão. Por que ele é chamado de o último Adão? Jesus veio como cabeça de raça, cabeça de criação. O primeiro homem, Adão, foi criado como cabeça da primeira criação. Mas Jesus veio como cabeça da nova criação. Jesus veio para demonstrar e para viver aquilo que o primeiro Adão deveria ter vivido. Então Jesus é a melhor mensagem de Deus para o homem sobre o homem. Amém, irmãos? Já já você vai entender onde eu vou chegar com isso. Jesus é a melhor mensagem de Deus para o homem sobre o homem. Jesus não é somente a melhor mensagem de Deus sobre Deus, mas Ele é a melhor mensagem de Deus para o homem em seu estado original. Por que é importante destacar isso? Já citamos aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Citamos também que o justo foi criado para viver por meio da fé. Aprendemos que fé é para o nosso homem espiritual, o que a respiração é para o nosso homem natural. Agora, quando olhamos Jesus vivendo, vemos Jesus vivendo como o homem em seu estado original. É tão interessante que, por diversas passagens no Novo Testamento, nos Evangelhos, vemos Jesus elogiando a fé de alguns, repreendendo a fé de outras pessoas. Ele elogiava a fé de algumas pessoas, dizendo que a fé daquela pessoa era uma grande fé. Ele repreendia a fé de outras pessoas, mencionando a pequena fé que a pessoa tinha. Então vemos que Jesus demonstra que a fé é mensurável. O tempo todo ele está dizendo: a tua fé te curou, tua fé, a tua fé, tua fé.
Em outras palavras, tua é um pronome possessivo. Mostra a fé do receptor em operação diante daquilo que está à disposição. Então Jesus está demonstrando a importância da fé. E por incrível que pareça, Jesus, como o homem mais ungido que andou sobre essa terra, foi o homem que mais enfatizou a fé do povo. Que mais enfatizou. Jesus nunca disse, a minha fé te curou. Ele sempre dizia, a tua fé te curou. Todas as pessoas que recebiam benefício da parte de Deus, recebiam por meio da fé. Então, volto a destacar, Jesus elogia a fé de alguns e repreende fé de outras pessoas. Mas até então, ele não havia ensinado como que a fé opera. Como que essa fé que ele estava elogiando entrava em operação. Ele não tinha ensinado ainda. Jesus era desses, que primeiro vivia, depois ensinava aquilo que vivia. Jesus era aquele que primeiro evidenciava por meio da sua própria vida, depois explicava o motivo pelo qual estava agindo daquela maneira. E o que é interessante aqui, é justamente aqui em Marcos capítulo 11, que Jesus ensina sobre essa fé que agrada a Deus, que ensina sobre essa fé, da qual os autores do Novo Testamento e também do Antigo Testamento ensinou que vivemos, quando disseram que o justo vive pela fé. É nesse momento que Jesus vai ensinar como que essa fé opera. E ainda assim, porque os seus discípulos pediram ele para ensinar. Ou, na verdade, estavam admirados com a fé que Jesus estava operando. Eles estavam admirados com a figueira que havia secado desde a raiz. Então vamos observar os versos aqui. A partir do verso 12, onde foi lido, o texto vai dizer da seguinte forma: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E o que é interessante aqui é o fato de a palavra de Deus destacar que Jesus teve fome. Parece não fazer nenhum sentido essa passagem aqui. Para que destacar que Jesus teve fome? Tem muita coisa a ser ensinado aqui, gente. Porque o que devemos entender é que Jesus, embora fosse plenamente Deus nessa terra, ele andou como um homem ungido pelo Espírito de Deus. Amém, irmãos? Aqui Jesus não está fingindo que teve fome. De fato, Jesus teve fome. Agora, o que é interessante é que, lembra que eu acabei de mencionar aqui, Jesus é o homem em seu estado original. Jesus está vivendo a vida exatamente como deveríamos viver. É por isso que nos evangelhos percebemos, além de Jesus elogiar a fé de alguns e repreender a fé de outras pessoas, vemos em diversos contextos, Jesus repreendendo os seus discípulos, porque Jesus esperava que os seus discípulos agissem da mesma forma que ele agia. Lembra de Mateus capítulo 17, quando trouxeram para Jesus, aquele rapaz trouxe para Jesus o seu próprio filho, dizendo que eles não haviam conseguido curar a criança, expulsar aquele demônio. E a resposta de Jesus foi: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Em outras palavras, Jesus esperava que os seus discípulos agissem da mesma forma que ele agia. Amém, irmãos? Quando olhamos também para Lucas, no capítulo 8, vemos Jesus enfrentando a tempestade. E naquele momento, Jesus foi acordado, Jesus repreende o vento, repreende o mar e repreende também os discípulos. Jesus repreende o vento, repreende o mar e repreende também os discípulos. A pergunta de Jesus aos discípulos foi: onde está a vossa fé? Em outras palavras, Jesus esperava que os seus discípulos agissem da mesma forma que ele agiu. Jesus esperava que os seus discípulos funcionassem da mesma forma que ele funcionava. E é interessante que ele procurou fé nos seus discípulos, porque Jesus está ensinando que é a fé que vai lidar com os problemas que enfrentamos na vida. Então Jesus aqui, como um homem ungido, ele teve fome, gente. Ele teve fome. Ele não estava andando aqui funcionando como Deus, embora fosse plenamente Deus em carne. Mateus capítulo 1, verso 23, diz que ele é o Emanuel, Deus conosco.
João capítulo 1, verso 14, diz que ele é a palavra ou o próprio Deus que se fez carne. Romanos capítulo 9, verso 15, diz que ele é Deus bendito eternamente. Mas quando olhamos para Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, o apóstolo Paulo ensina que devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo que devia se apegar, antes esvaziou a si mesmo, ele foi reconhecido em figura humana, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Naquele momento ali, quando o texto diz que ele esvaziou de si mesmo, não diz que ele deixou de ser Deus. Amém, irmãos? Porque Deus não muda. Deus não pode deixar de ser Deus. Jesus era plenamente Deus em carne, mas também plenamente homem. Quando o texto diz que ele não apegou ou não julgou como usurpação o ser igual a Deus, está dizendo que ele andou nessa terra, ele funcionou nessa terra como um homem. Embora fosse plenamente Deus, ele não andou como Deus, ele andou como um homem ungido pelo Espírito de Deus. Ele precisou ser obediente, até a morte e morte de cruz. Ele precisou aprender a obedecer, como diz o autor aos Hebreus. Ele trilhou os caminhos da obediência. É por isso que quando olhamos para João capítulo 14, verso 12, vemos Jesus mencionando que aquele que crer nele faria as mesmas obras que ele fez, e obras maiores fará. Agora, quando olhamos para uma passagem como essa, é claro que Jesus não andou como homem, na verdade como Deus. Ele andou como um homem ungido pelo Espírito de Deus. Afinal de contas, se Jesus estivesse funcionando como Deus, jamais poderíamos fazer as mesmas obras que Jesus fez. Afinal de contas, ninguém aqui é Deus. Amém, irmãos? Ninguém aqui é Deus. Quando Jesus andou nessa terra, ele andou como homem. E ele disse que, como homem, podemos crer. E aquele que crê nele, fará as obras que ele fez, e obras maiores fará. Agora o texto está mencionando aqui que Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Esse é outro ponto de destaque. Observe que ele teve fome, então vemos aqui a humanidade de Cristo. Depois ele viu a figueira de longe, e ele foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Então vemos dois pontos aqui. O texto está mencionando que ele foi ver, então isso significa que ele não estava operando na onipresença, porque ele teve que se locomover de um lugar para o outro. Amém? Quando o texto diz também que ele foi ver se nela porventura acharia alguma coisa, é porque ele não sabia se tinha alguma coisa lá. Então ele não estava operando na onisciência. Amém, irmãos? Atributos exclusivos da divindade, do próprio Deus. Então Jesus não fez uso desses atributos. Em Marcos capítulo 9, por exemplo, quando aquele rapaz, a forma como Marcos relatou, trouxe para Jesus o seu filho, ele perguntou ao pai da criança: há quanto tempo isto lhe sucede? Se Jesus estivesse operando na onisciência, por que perguntar há quanto tempo isso lhe sucede? Ele já saberia de antemão, gente. Não é verdade? Atos 10, verso 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Sabemos que onipotência é um atributo exclusivo de Deus, e onipotência significa a fonte de todo poder. Então, se Jesus estivesse operando nesse momento na onipotência, como ungir a fonte de todo poder? É impossível. Como Deus vai ungir Deus, gente? Não há possibilidade disso acontecer. Se ele é a fonte de todo poder, não tem como ungí-lo. Então, quando o texto demonstra que ele andou, que ele foi ungido pelo próprio Deus, isso é uma demonstração que ele andou aqui como um homem ungido pelo Espírito de Deus.
Afinal de contas, o próprio Jesus mencionou em João capítulo 20, a partir do verso 20 ali, quando ele está aparecendo aos discípulos, ele vai mencionar: da mesma forma que o Pai me enviou, eu também vos envio. Aí chega no verso 21, no verso 22, ele vai dizer: tendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo. O que Jesus está ensinando ali? Que fomos enviados da mesma forma que Jesus foi enviado, como um homem ungido pelo Espírito de Deus. Então Jesus está passando aqui por uma situação da vida, da qual todos nós passamos. Ele estava com fome, ele viu de longe uma figueira cheia de folhas, e uma figueira, quando está cheia de folhas, está anunciando que tem fruto. Então ele foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. Foi ver. Agora o que o texto menciona é que quando ele se aproximou da figueira, nada achou senão folhas. Ou seja, não passava de aparência. E outra coisa também, o que vemos aqui é que as coisas não estavam no seu curso natural. Essa figueira não estava funcionando como deveria funcionar. E nesse momento, quando Jesus encontrou essa figueira dessa forma, o texto diz que nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, se não era tempo de figos, não deveria estar cheio de folhas. Porque uma figueira que está cheia de folhas, está anunciando que tem figos. Então, não estava funcionando como deveria funcionar. Não é assim que acontece conosco, gente? Estamos andando aí, né? Vivendo a vida como ela é, vivendo o nosso dia a dia. E nos deparamos com muitas coisas que não estão funcionando como deveria funcionar. Muitas coisas não estão no seu curso natural. Da mesma forma como acontecia com Jesus também, que entrou em um barco e disse: passemos daqui para o outro lado. E ele foi surpreendido com uma tempestade que colocou em risco a vida dos seus discípulos. Aqui ele estava com fome e nada achou. Não estava funcionando como deveria funcionar. Agora Jesus é o homem em seu estado original. Jesus é a verdadeira vida da qual devemos viver. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se Jesus esperava que os seus discípulos, nos dias da sua carne, agissem da mesma forma que ele agiu, hoje o próprio Cristo espera que hajamos da mesma forma que Cristo agiu. Ele espera em nós o mesmo posicionamento. Nesse momento ele viu essa figueira e disse: ninguém jamais coma fruto de ti. Ninguém jamais coma fruto de ti. E o texto menciona que os seus discípulos ouviram isso. Os seus discípulos ouviram isso. Então Jesus não falou baixo, gente. Os seus discípulos ouviram. Sabe o que percebemos nesse texto aqui? É que a fé, ela tem uma voz. A fé precisa ser liberada. A fé precisa ser mencionada. A fé tem uma voz. Jesus lidou com a raiz desse problema. Observe que no outro dia, o texto vai dizer no verso 20: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. A fé lida com a raiz dos problemas. Essa figueira secou de um lugar onde os olhos não podem ver. A fé lida com a raiz dos problemas, gente. Tem muita gente procurando ver algo, sentir algo, para depois crer naquilo que quer receber. Quando na verdade não era assim nem com Jesus. Você não acha que vai ser diferente com você, né? Essa figueira secou desde a raiz. O apóstolo Paulo ensinou em 2 Coríntios 5, 7, que vivemos por fé e não pelo que vemos. Não pelo que vemos. De fato, em 2 Coríntios 4, ele já havia mencionado que devemos nos atentar não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Então Jesus está ensinando aqui, irmãos, como que a fé opera.
Lembra que eu acabei de mencionar que Jesus era desse primeiro, né? Que vivia, depois ensinava ou explicava aquilo que vivia. Ele explicava depois. Primeiro ele vivia em sua própria vida. É assim que opera um bom mestre, né? Ele vivia, depois ensinava aquilo que vivia. Ele lidou com o problema que ele enfrentou, mas ele não estava ensinando os discípulos ainda. Foi no outro dia que os discípulos viram que a figueira secou e desde a raiz. E é aí que os discípulos, na verdade é aí que Jesus vai ensinar os seus discípulos, com base na indagação dos seus discípulos. Não é Jesus começando a ensinar, é os seus discípulos mencionando algo que havia ocorrido com Jesus, e a partir de então, Jesus passa a ensinar o assunto da fé, passa a ensinar como que fé opera, e ele vai dizer, a partir do verso 21, então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira secou desde a raiz, ou eis que a figueira que tu amaldiçoastes secou. Aí Jesus vai mencionar no verso 22, ao que Jesus lhe disse: somente eu poderia ter feito o que foi feito. É isso que está escrito aí, gente? Se alguém disser, ou seja, não só os discípulos, não só Jesus, mas também todo aquele que nasceu de novo, qualquer pessoa que crê. Ele disse: se alguém disser, em outras palavras, não deixa ninguém do lado de fora. Ele disse que se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. O que eu acho interessante é que Jesus vai mencionar aqui, né? Tende fé em Deus, ou, como diz alguns que são estudiosos do grego, né? Tende a fé do tipo de Deus. Se alguém disser a este monte, este aqui é um pronome demonstrativo, era um monte literal, assim como a figueira que Jesus enfrentou era literal. Aqui era um monte literal, que tipifica os problemas que enfrentamos, gente, tipifica as situações que enfrentamos, assim como Jesus, como um homem, enfrentava situações em sua própria vida, e ele movia coisas por meio da sua fé, ele resolvia coisas por meio da sua própria fé, assim também ele está nos ensinando a nos mover, a resolver problemas por meio da fé que o próprio Deus colocou em nosso coração, por meio da fé que recebemos através da palavra de Deus. E ele está dizendo: se alguém disser a este monte, poderíamos falar aqui também, se alguém disser a esta doença, se alguém disser a este problema financeiro, problema familiar, amém, irmãos? Está claro o texto, não está? E graças a Deus que foi Jesus que falou isso, não foi qualquer falador irresponsável, foi Jesus. Ele não disse, somente eu poderia ter feito o que foi feito, e também não disse, somente eu e os discípulos poderiam fazer o que foi feito. Ele mencionou, se alguém disser, ou seja, qualquer pessoa, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que, gente? O que disser. Então observe que Jesus está mencionando que devemos crer naquilo que dizemos. A pessoa tem que crer naquilo que ela disse. Há passagens, irmãos, que o texto bíblico menciona que devemos crer naquilo que Deus disse. Há várias passagens que demonstram isso. E de fato só podemos crer naquilo que estamos dizendo, porque é a própria palavra que está dizendo isso. Amém? É a própria Bíblia que está ensinando isso. Então há passagens que demonstram isso, gente. Há passagens que falam, por exemplo, para apresentarmos o nosso problema ao Senhor. O próprio Jesus mencionou isso em João 16, verso 23. Ele disse que até aquele momento, nada estava sendo pedido em seu nome.
Mas ele disse que a partir daquele momento, pediríamos ao Pai, em nome de Jesus, e nos seria concedido. Então, há várias passagens que demonstram isso, para apresentarmos os nossos problemas a Deus, apresentarmos as nossas ansiedades ao Senhor. Mas nessa passagem aqui, não está falando para você apresentar um problema a Deus, não está falando para você falar para Deus sobre o seu problema, não está falando para você falar com o seu problema sobre Deus, está te ensinando, o próprio Jesus está te ensinando a falar diretamente com a situação. O problema é que não fomos ensinados o suficiente ainda sobre esse assunto. Graças a Deus estamos em um ministério onde se ensina a palavra, se ensina sobre fé, mas geralmente pensamos na nossa mentalidade, por isso que precisamos de uma renovação da mente, que somente Jesus poderia fazer o que foi feito, somente Jesus poderia agir da mesma forma, da forma que ele agia, que jamais nenhum ser humano pode fazer aquilo que Jesus podia fazer, aquilo que somente ele fez em seu ministério. Há muitas doutrinas por aí que ensinam isso. Jamais podemos fazer o que Jesus fez em seu ministério, quando na verdade ele disse que aquele que crê nele fará não somente as obras que ele fez, e obras maiores fará. Mas isso tudo está no campo da fé. Amém, irmãos? Está na arena da fé. A questão é se eu creio naquilo que ele disse. Amém, irmãos? Que está escrito, está. Agora, não é porque não estamos operando nisso em algumas áreas da nossa vida, que vamos sair por aí, inventando doutrina, para disfarçar a nossa incredulidade. O texto bíblico ensina, foi o próprio Jesus que ensinou, o que precisamos fazer é aumentar o nosso nível de fé. Jesus era desse que falava com os problemas, gente. Jesus falou com o vento, Jesus falou com a tempestade, Jesus falou com a figueira, Jesus falava com demônios, Jesus nos ensinou a falar com o monte. O que precisamos é aprender o que é o homem em seu estado original, a forma como o homem foi criado para funcionar. O que aprendemos ao longo da nossa caminhada cristã é ser o crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim, sempre dependendo da oração do outro, como se houvesse vários mediadores, como se Jesus não fosse o nosso mediador perfeito, né? E não me entenda errado, irmãos, é bíblico orar uns pelos outros, amém? É bíblico orar uns pelos outros, a Bíblia ensina isso. Mas não devemos apoiar a nossa vida de fé, o nosso relacionamento com Deus, na vida de oração de outras pessoas. Não devemos deixar a nossa fé atrofiada. Jesus olhou para aqueles discípulos e disse: se alguém disser, é qualquer pessoa, se alguém disser a este monte, volta a mencionar, era um monte literal, mas que tipifica os problemas que enfrentamos. Se for um câncer, Jesus está dizendo, se alguém disser a este câncer, se alguém disser a essa depressão, se alguém disser a este problema financeiro, sabe qual que é o nosso problema? É que ficamos com a nossa boca fechada. Geralmente a nossa boca está fechada, esperando que Deus faça algo. Deus ou Pai, no contexto da nova aliança, né? Pai, será que o Senhor não vai fazer nada com relação ao monte? Será que o Senhor não está vendo o meu problema? Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? E de fato Ele está vendo. De fato Ele está vendo. Mas eu fico imaginando o próprio Senhor Jesus dizendo assim como dizia quando estava aqui no seu ministério: ó geração incrédula, até quando? Até quando? Os discípulos estão admirados que a figueira secou desde a raiz, e Jesus não chama atenção para si. Jesus, devemos entender algo, gente. Jesus, ele veio como o filho único, mas o seu maior desejo era de se tornar o primogênito entre muitos irmãos. O primogênito.
O seu desejo não era de ser o filho único. É claro que da espécie de Jesus não há ninguém igual a ele, em sentidos literais. Mas ele se tornou o primogênito, irmãos. Amém, irmãos? Podemos agir semelhante a Cristo. Podemos andar como Cristo andou. Podemos viver a vida como Jesus viveu. Podemos funcionar como Cristo funcionou. Volto a mencionar, o problema é que não fomos ensinados a falar com a situação. Geralmente ficamos com a nossa boca fechada, e esperando que Deus faça algo. É como Moisés que estava diante do mar, e o Senhor disse a Moisés: homem, por que clama a mim? Diga ao povo que avance. Em outras palavras, estamos esperando que Deus faça algo que Ele já nos concedeu. Ele está dizendo: se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que foi dito pela pessoa, o que disser, o que foi dito pela própria pessoa. A questão é alcançarmos um nível de fé como esse, avançarmos nesse nível de fé, porque o texto bíblico é claro em mencionar, gente. Por isso que no verso 24 ele vai dizer: por isso vos digo que tudo quanto em oração disserdes, você precisa crer que recebeu, e é aí que receberão. Sabe qual que é o problema de muitos? O problema de muitas pessoas é que elas querem ver primeiro para depois crer. E Jesus está dizendo: quando você disser algo, você precisa crer que recebeu, é aí que vai receber. Não é o contrário. A fé lida com a raiz dos problemas, gente. Até com Abraão foi assim. Abraão é chamado de o pai da fé. Devemos seguir os seus passos, como diz o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 4. Estamos seguindo as pegadas de Abraão. Ele é o nosso pai na fé. Quando ele foi chamado por Deus, ele não tinha nenhum filho. Aos 75 anos, e o Senhor havia dito a ele: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu te constituí pai de multidões. Em Romanos 4, verso 17, o texto diz que aquele Abraão, perante o qual creu em quem? Em Deus, que vivifica os mortos e chama à existência o que não existe como se já existisse. Aí o texto menciona que Abraão esperando contra a esperança. Em outras palavras, Abraão esperando, mesmo quando não havia esperança, creu. Creu para quê? Para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Deus havia dito: eu te constituí. Ele não disse: eu vou te constituir. Ele mencionou: eu te constituí pai de muitas nações. Porque para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus é tudo eterno agora. Para nós o que vai ser, para Deus já é. Amém, irmãos? Deus já havia visto Abraão, pai de multidões. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir. Ou seja, para se manifestar o que ele havia crido. Se manifestar o que Deus havia dito. Aí o texto menciona que Abraão, embora já amortecido e Sara com a idade avançada, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Porque creu que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Agora o que é interessante é que nessa passagem de Romanos capítulo 4, e olhando para a história de Abraão, desde o capítulo 12 de Gênesis, vemos que quando Deus chamou Abraão, o nome dele, a princípio era Abrão. Quando Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão, Abraão todos sabemos que significa pai de multidões. Eu me apresento como Mateus. Agora imagine o que é Abraão se apresentar como pai de multidões, quando nenhum filho ele tinha ainda, quando não havia nenhum filho com ele ainda. Abraão teve que se chamar pai de multidões.
Abraão teve que operar da mesma forma que Deus opera. Abraão teve que operar no campo da fé. Quando ele não tinha nem um filho ainda, ele começou a se chamar pai de multidões. Se vê como tal. Como diz Amós 3,3: como andarão dois juntos se não houverem concordância? Ou se não estiverem de acordo? Não tem como andar com Deus sem concordar com Ele. Então o que vemos em Jesus aqui é Ele mencionando: se alguém disser, então precisamos concordar com o que foi dito por Ele. Volto a mencionar, o problema é que estamos esperando a fé de outras pessoas. Estamos procurando em outras pessoas o que está à nossa disposição também. Você pode dizer para a situação que você está enfrentando. Jesus enfrentou uma tempestade literal. Jesus enfrentou uma fome literal. Uma figueira que deveria estar dando fruto e não estava dando. Da mesma forma, enfrentamos problemas literais. E Jesus, assim como falou com os discípulos, lá em Lucas capítulo 8, ele disse: onde está a vossa fé? E é o que o Senhor espera de nós, gente. Diante das situações que enfrentamos, será que há a palavra de Deus o suficiente em nosso coração para crermos no que Deus disse? Será que estamos tão firmados o suficiente para crermos que quando falarmos aquilo que dissermos, vamos receber? Porque está à nossa disposição. Amém, irmãos? Está à nossa disposição. Qual que é a situação que você está enfrentando? Qual que é o problema que você está enfrentando? Jesus é o homem em seu estado original. E Ele espera que você haja semelhante a Ele. Não é à toa que em Efésios capítulo 5, verso 1, o próprio apóstolo Paulo mencionou que devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Uma coisa é imitar a pessoa que está do meu lado, à minha direita ou à minha esquerda. Outra coisa é imitar a Deus, gente. Outra coisa é imitar a Deus. Agora, Deus jamais exigiria da nossa parte algo sem colocar em nós a capacidade para operar daquela forma. Ele jamais faria isso. Se Ele disse que podemos fazer, é porque podemos fazer. Se Ele disse que podemos agir dessa forma, é porque podemos agir dessa forma. E quando Jesus disse: se alguém disser ao monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que foi dito, assim será com ele. Porque tudo que disserdes em oração, se crerdes que já recebeu, é assim que vocês receberão. Olhando essa passagem, eu lembro de Jesus diante do túmulo de Lázaro, quando ele mencionou: Pai, te dou graças porque sempre me ouves. Eu falo dessa forma para que eles creiam, porque eu sei que você sempre me ouve. Sempre me ouve. Agora, se Deus sempre ouvia Jesus, por que Ele não vai ouvir a sua oração? Por que Ele não vai ouvir quando você estiver crendo na palavra dEle, andando em linha com a palavra dEle? A questão sempre é necessário desenvolvermos a nossa fé, crescermos nas nossas experiências com o Senhor, em novos níveis de fé. Gente, eu estou cansado de olhar experiências de outras pessoas. Ah, fulano de tal recebeu isso, fulano de tal recebeu aquilo, vivenciou isso em Deus, vivenciou aquilo. Eu quero as minhas próprias experiências. As minhas próprias experiências. Que tal viver coisas extraordinárias em Deus? Que tal, hein? Vou ler o último versículo que eu lembrei aqui. Subiu ao meu coração agora, eu não posso finalizar essa mensagem sem esse versículo. Aí finalizaremos o nosso conteúdo de hoje. Aqui em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4.
Verso 1 está escrito: temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Olha o que o autor dos Hebreus está dizendo: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. O nosso descanso é Cristo. Amém, irmãos? Eu vou dizer novamente: o nosso descanso é Cristo. Agora, olha que interessante o que o autor dos Hebreus está mencionando. Temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Lembra do povo na travessia rumo à terra prometida? Que aquela geração, a não ser Josué e Calebe, aquela geração foi como que impedida de entrar na terra prometida, por causa da sua incredulidade. E o texto menciona que a nós, assim como aconteceu com eles, foi anunciada as boas novas, mas a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então há um descanso para nós em Cristo Jesus. Ninguém, irmãos, precisa viver a vida inteira com uma enfermidade no corpo. Ninguém precisa ficar o tempo todo com problemas financeiros, não sai dessa situação em momento algum. Ninguém precisa viver em uma situação da qual está trazendo uma pressão, da qual Cristo não colocou sobre nós. Podemos sair debaixo dessa pressão, podemos sair debaixo de qualquer situação, gente. E o próprio texto está mencionando, Ele nos deixou o descanso, o nosso descanso é Cristo. Em Cristo temos paz, em Cristo temos segurança, em Cristo temos cura, em Cristo temos tudo o que precisamos. Quando as situações se levantam diante de nós, podemos dizer à situação, podemos dizer ao problema, porque se crermos que recebemos aquilo que estamos dizendo, é aí que vamos receber. Se coloque de pé no teu lugar. Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo que recebemos da parte do Senhor nessa noite, Pai.